Evangelho de Lucas, capítulo 2, versículo de 42 a 50. Quando chegou aos 12 anos, indo eles a Jerusalém segundo o costume daquela festa, acabados os dias que ela durava, quando voltaram, ficou o menino Jesus em Jerusalém, sem que seus pais o advertissem. Julgando que ele fosse na comitiva, caminharam uma jornada e depois procuraram-no entre os parentes e conhecidos. Não o encontrando, voltaram a Jerusalém em busca dele. Aconteceu que, 3 dias depois, o encontraram no templo, sentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. E todos os que ouviam estavam maravilhados da sua sabedoria e das suas respostas. Quando ouviram, admiravam-se. E sua mãe disse-lhe: Filho, por que procedeste assim conosco? Eis que teu pai e eu te procurávamos cheios de aflição. Ele disse-lhes: Para que me buscáveis? Não sabíeis que devo ocupar-me das coisas de meu pai? Eles, porém, não entenderam o que lhe disse. Palavra da salvação. Comentário Lucas 2, de 42 a 50. São Beda. Que o Senhor fosse todos os anos com seus pais a Jerusalém, por ocasião da Páscoa, é um sinal de sua humildade como homem, pois é dever do homem oferecer sacrifícios ao Senhor e torná-lo propício com orações. Nascido homem, o Senhor fez entre os homens o que Deus, pelos anjos, ordenou aos homens que fizessem. Por isso é dito, segundo o costume daquela festa. Sigamos, portanto, o caminho da sua vida humana e se nos comprazemos em ver a glória da sua divindade. Alguém perguntará como o Filho de Deus, criado por seus pais com tanto cuidado, pôde ter ficado esquecido? A isso se deve responder que era costume dos filhos de Israel, em tempos de festa, quando iam a Jerusalém ou retornavam às suas casas, irem separados homens e mulheres, e as crianças podiam ir indiferentemente com seu pai ou sua mãe. Assim, Maria e José, não vendo o menino Jesus consigo, pensavam que estivesse com o outro. Por isso segue, julgando que ele fosse na comitiva, caminharam uma jornada e depois procuraram-no entre os parentes e conhecidos. Para mostrar que era homem, ouvia com humildade os mestres humanos. Para mostrar que era Deus, respondia de maneira sublime àqueles que falavam. A sua língua difundia a sabedoria divina, mas a sua idade revelava a fragilidade humana. Por isso, os judeus, colocados entre a elevação do que ouviam e a humildade do que viam, ficaram perplexos com dúvida e admiração. Nós, porém, não devemos nos admirar, sabendo, conforme a profecia de Isaías, que um menino nasceu para nós, o qual se chama Deus Forte. Não os repreende porque o buscam como filho, mas os faz levantar os olhos do Espírito para verem o que é devido àquele que é o Filho eterno. Por isso segue: Não sabíeis que devo ocupar-me das coisas de meu Pai? Não entenderam o que lhes disse, porque falava da sua divindade. Primeiro livro de Samuel, capítulo 2. E Ana rezou esta oração: Meu coração se alegra pelo Senhor, meu poder se exalta por Deus. Minha boca ri dos meus inimigos, porque celebro tua salvação. Não há santo como o Senhor, não há rocha como nosso Deus. Não multipliqueis discursos altivos, não brotem da boca arrogâncias, porque o Senhor é um Deus que sabe. Ele é quem pesa as ações. Os arcos dos valentes se rompem, mas os covardes se cingem de coragem. Os fartos são contratados por pão, mas os famintos engordam.
A mulher estéril dá à luz 7 filhos, mas a mãe de muitos fica estéril. O Senhor dá a morte e a vida, afunda no abismo e levanta. Dá a pobreza e a riqueza, o Senhor humilha e eleva. Ele ergue do pó o desvalido, levanta do lixo o pobre, para fazê-lo sentar entre príncipes e herdar um trono glorioso. Pois ao Senhor pertencem os pilares da terra, e sobre eles firmou o mundo. Ele guarda os passos de seus amigos, enquanto os maus perecem nas trevas, porque o homem não triunfa por sua força. O Senhor desbarata seus contrários, o Altíssimo troveja do céu. O Senhor julga até o confim da terra. Ele dá autoridade ao seu rei, exalta o poder do seu ungido. Ana voltou para sua casa, em Ramá, e o menino estava a serviço do Senhor, às ordens do sacerdote Eli. Os filhos de Eli, ao contrário, eram uns desalmados. Não respeitavam o Senhor, nem as obrigações dos sacerdotes com o povo. Quando alguém oferecia um sacrifício, enquanto se cozinhava a carne, vinha o ajudante do sacerdote, empunhando um garfo, ou mergulhava dentro da panela, ou caldeirão, ou tacho, ou travessa, e tudo o que garfava o levava ao sacerdote. Assim faziam com todos os israelitas que iam a Silo. E também, antes de queimar a gordura, o ajudante do sacerdote ia e dizia ao que estava para oferecer o sacrifício: dá-me a carne para o assado do sacerdote. Deve ser crua, pois não aceitarei carne cozida. E se o outro respondesse: antes é preciso queimar a gordura, depois podes levar o que quiseres, replicava-lhe: não, ou me dás agora a carne, ou a levo à força. Esse pecado dos ajudantes era grave aos olhos do Senhor, pois as ofertas do Senhor ficavam desacreditadas. Samuel, entretanto, continuava a serviço do Senhor e usava um roquete de linho. Sua mãe costumava fazer-lhe uma túnica e a levava cada ano, quando subia com seu marido para oferecer o sacrifício anual. E Eli dava bênção a Eucana e a sua mulher. O Senhor te deu um descendente desta mulher, em compensação pelo empréstimo que ela fez ao Senhor. Depois voltavam para casa. O Senhor cuidou de Ana, que concebeu e deu à luz 3 meninos e 2 meninas. O menino Samuel crescia no templo do Senhor. Eli era muito velho. Às vezes ficava sabendo como seus filhos tratavam a todos os israelitas e que se deitavam com as mulheres que serviam à entrada da tenda do encontro. E lhes dizia: por que fazeis isso? O povo me conta como agis mal. Não, filhos, o que me contam não é bom. Vós escandalizais o povo do Senhor. Se um homem ofende outro, Deus pode ser o árbitro. Mas se um homem ofende o Senhor, quem intercederá por ele? Eles, porém, não davam atenção a seu pai, pois o Senhor havia decidido que morreriam. Entretanto, o menino Samuel ia crescendo, apreciado pelo Senhor e pelos homens. Um profeta se apresentou a Eli e lhe disse: assim diz o Senhor: eu me revelei à família do teu pai, quando ainda eram escravos do faraó no Egito. Entre todas as tribos de Israel, eu o escolhi para mim, para que fosse sacerdote, subisse ao meu altar, queimasse meu incenso e levasse o efode em minha presença. E concedi à família do teu pai participar das oblações dos israelitas. Por que tratastes com desprezo meu altar e as ofertas que mandei fazer em meu templo? Por que respeitas mais a teus filhos do que a mim, engordando-os com as primícias do meu povo, Israel, diante de meus próprios olhos? Por isso, oráculo do Senhor, Deus de Israel:
Apesar de eu ter prometido que tua família e a família de teu pai estariam sempre em minha presença, agora, oráculo do Senhor, não será assim. Porque eu honro os que me honram, e os que me desprezam serão humilhados. Vê, chegará um dia em que arrancarei teus brotos e os da família do teu pai, e ninguém em tua família chegará à velhice. Olharás com inveja todo o bem que vou fazer. Ninguém na tua família chegará à velhice. Se eu deixar alguns dos teus para servir ao meu altar, seus olhos se consumirão e irá se acabando, mas a maior parte de tua família morrerá pela espada de homens. O que acontecerá a teus filhos, Ofni e Finéias, será um sinal para ti. Os dois morrerão no mesmo dia. Nomearei para mim um sacerdote fiel, que fará o que quero e desejo. Eu lhe darei uma família estável e viverá sempre na presença do meu ungido. E os que sobreviverem de tua família irão prostrar-se diante dele para mendigar um pouco de dinheiro ou um pedaço de pão, suplicando-lhe: por favor, dá-me um emprego qualquer como sacerdote, para que eu possa comer um pedaço de pão. Palavra do Senhor. Livro do profeta Isaías, capítulo 61. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu. Enviou-me para dar uma boa notícia aos que sofrem, para curar os corações desgarrados, para proclamar a anistia aos cativos e aos prisioneiros a liberdade, para proclamar o ano de graça do Senhor, o dia de desforra do nosso Deus, para consolar os afligidos de Sião, para mudar sua cinza em coroa, seu luto em perfume de festa, seu abatimento em traje de gala. Serão chamados carvalhos do justo, plantados pelo Senhor para sua glória. Reconstruirão as velhas ruínas, levantarão os antigos escombros, renovarão as cidades em ruínas, os escombros de muitas gerações. Estrangeiros se apresentarão para pastorear vossos rebanhos, e forasteiros serão vossos lavradores e vinhateiros. Vós vos chamareis sacerdotes do Senhor. Dirão de vós, ministros do nosso Deus. Comereis a opulência dos povos e tomareis posse de suas riquezas. Em troca de sua vergonha e rubor, eles obterão uma porção dupla, possuirão o dobro em seu país e desfrutarão de alegria perpétua. Porque eu, o Senhor, amo a justiça, detesto a rapina e o crime. Eu lhes darei fielmente seu salário e farei com eles uma aliança perpétua. Sua estirpe será célebre entre as nações e seus rebentos entre os povos. Os que virem reconhecerão que são a estirpe que o Senhor abençoou. Como o solo lança seus brotos, como um jardim faz germinar suas sementes, assim o Senhor fará brotar a justiça e sua fama diante de todos os povos. Transbordo de júbilo com o Senhor e me alegro com meu Deus, porque ele me vestiu um traje de gala e me envolveu num manto de triunfo, como noivo que põe a coroa ou noiva que se adorna com suas joias. Palavra do Senhor. Das homilias de São Gregório de Nissa, bispo século IV. Deus pode ser encontrado no coração do homem. Na vida humana, a saúde do corpo é boa coisa, mas o que torna feliz não é saber em que consiste a saúde, mas viver com saúde. Com efeito, se alguém muito entretido em elogiar a saúde, toma alimentos que causam maus humores e doenças, de que lhe aproveitam quando fica doente os louvores à saúde? De modo semelhante, entendamos a palavra que nos foi proposta
Pois o Senhor não diz que a felicidade não está em conhecer algo sobre Deus, mas ter Deus em si. Bem-aventurados os que têm coração puro, porque verão, eles próprios, a Deus. Não me parece que Deus vá colocar-se perante quem o contempla por ter purificado os olhos da alma, mas que talvez a magnificência desta palavra nos sugira aquilo que expressou mais claramente a outros. O reino de Deus está dentro de vós. Por aí ficamos sabendo como quem purificou seu coração de todo o criado e de toda paixão má, verá em sua própria beleza a imagem da natureza divina. Creio que o Verbo incluiu nessas poucas palavras que disse o seguinte conselho: Ó vós, homens, que tendes algum empenho em contemplar o verdadeiro bem, quando ouvirdes falar da majestade divina, exaltada acima dos céus, de sua glória inefável, de sua indizível beleza, não vos deixeis levar pelo desespero, por não poderdes ver o que desejais. Se por uma vida intensa e diligente lavares de novo as sujeiras que mancham e escurecem o coração, resplandecerá em ti a divina beleza. Como acontece com o ferro, preto antes, retirada a ferrugem pelo polimento, começa a mostrar seu brilho ao sol. Assim o homem interior, a quem o Senhor dá o nome de coração, quando limpar as manchas de ferrugem que surgiram em sua forma pela corrupção, recuperará a semelhança com sua principal forma original e se tornará bom, pois o semelhante ao bom é bom. Por consequência, quem se vê a si, em si vê a quem deseja. Deste modo é feliz quem tem o coração puro, porque, olhando sua pureza, pela imagem descobre a forma principal. Aqueles que veem o sol refletido num espelho, embora não tenham os olhos fixos no céu, não veem menos seu esplendor do que aqueles que olham diretamente para o próprio sol. Da mesma forma, também vós, embora sem possuirdes a capacidade de contemplar a luz inacessível, se voltardes à beleza e à graça da imagem que vos foi dada no início, em vós mesmo tereis o que procurais. A pureza, a ausência das paixões desregradas e o afastamento de todo mal é a divindade. Se, portanto, se encontrarem em ti, Deus estará totalmente em ti. Quando, pois, teu espírito estiver puro de todo vício, liberto de todo mau desejo e longe de toda nódoa, serás feliz pela agudeza e luminosidade do olhar, porque aquilo que os impuros não podem ver, tu, limpo, o perceberás. Retirada dos olhos da alma a escuridão da matéria, pela serenidade pura, contemplarás claramente a beatificante visão. E esta, o que é? Santidade, pureza, simplicidade, todo o esplendor da luminosa natureza divina, pelos quais Deus se deixa ver.